pessoal! Chegamos ao quarto vídeo dessa nossa série de videoaulas. Não deixe de se inscrever nesse canal, deixar seu like ou dislike no nosso vídeo, além de nos comentários deixar suas dicas ou sugestões. Vamos ao tema da aula de hoje. Na aula de hoje, falaremos sobre os elementos que compõem os cortes e aprenderemos a representar o corte longitudinal de nosso projeto. Os cortes são desenhos complementares, apresentando informações relativas principalmente às alturas do projeto. Os cortes são obtidos de forma semelhante à planta baixa, com a utilização do recurso do plano de corte. Esse plano, porém, ao contrário da planta baixa, passa no sentido vertical e pode ser localizado em qualquer posição, de modo a representar os elementos internos que mereçam maior destaque. A exigência a nível de anteprojeto é apresentar no mínimo 2 cortes, sendo um longitudinal, que secciona a casa no sentido do comprimento, e outro transversal, que secciona a casa no sentido da largura. Porém, dependendo do nível de complexidade e detalhes da edificação, mais cortes podem ser necessários. Os cortes devem ser indicados nas plantas, não se esquecendo nunca de indicar o sentido de observação. Reparem que se simplesmente cortássemos a casa sem indicar o sentido de observação, 2 poderiam ser as possibilidades de resultado. Por isso, é importante indicar o sentido da observação. Nesses 2 exemplos, esse fato fica muito claro. No corte, são inseridas achuras que representam os elementos cortados, como concreto, terra, alvenaria, madeira, além de outros. É claro que, dependendo da escala atribuída ao desenho, o número de detalhes será maior ou menor. Em nosso desenho, representaremos achuras apenas para terra e concreto. Nos cortes, devem constar os nomes dos ambientes cortados e suas respectivas cotas de nível. Com relação à diferenciação das espessuras dos traços, aqui vale a mesma regra. Quanto mais afastado do plano de corte, mais fina deve ser a linha. Do outro lado, quando a linha for cortada pelo plano de corte ou estiver próxima, utilizaremos linhas grossas. Com relação à cotagem, não devem ser inseridas cotas horizontais, apenas verticais. Lembre-se que a largura ou comprimento da edificação, representados nos cortes, já terão sido cotadas na planta baixa. Vistos os elementos que compõem os cortes, podemos avançar para o passo a passo da representação de um corte longitudinal. Para a produção deste desenho à mão, com auxílio do instrumental técnico, precisaremos inicialmente produzir uma nova prancha semelhante à da planta baixa, de mesmo formato, A3, porém com orientação paisagem. Fixaremos a planta baixa em nossa prancheta com fita crepe, porém agora teremos que orientar a planta de acordo com o corte que iremos produzir, corte longitudinal, deixando as setas de indicação do sentido de observação deste apontadas para a parte superior da prancheta. Mais uma vez, é importante garantir que no momento da fixação de nossa prancha, as linhas horizontais desta estejam alinhadas com a régua paralela de nossa prancheta. Esse procedimento garantirá os alinhamentos para o desenho que iremos produzir. Sobre essa folha, posicionaremos nossa nova folha já com as margens e carimbo prontos e também fixaremos com fita crepe sobre a prancheta. Nós teremos a linha de corte como referência para marcar o nível do nosso terreno. Por isso, certifique-se de que no momento de fixar essa nova folha na prancheta, haja espaço para desenvolver todo o desenho. É bom verificar a altura máxima de seu desenho já na escala em que se deseja desenhar e ver se há espaço para o desenvolvimento deste em sua folha. Com as folhas superpostas, nosso trabalho será o de decalcar, assim como na produção da planta de cobertura. Para facilitar nossa visualização, eliminarei da planta baixa todo o trecho anterior ao corte, pois este não aparecerá na representação. Aqui estaremos representando o corte longitudinal.
Precisaremos, então, rebater a dimensão comprimento e acrescentar, então, as alturas. Inicialmente, desenharemos sobre a linha do corte nossa linha que representará o nível do terreno. Lembre-se que iniciamos os desenhos com linhas finas, definindo suas espessuras definitivas ao final. Após marcar o nível do terreno, iremos rebater todas as linhas que representam os muros e paredes cortadas, além dos limites dos beirais e elementos em vista, aqueles que estão após o plano de corte, como o pilar da varanda e a janela da sala de estar. Esse rebatimento deve ser feito com o auxílio de um dos esquadros que deve estar apoiado sobre a régua paralela. É fundamental garantir a perpendicularidade entre estas linhas. Rebatidas todas as linhas, iremos agora determinar os níveis dos pisos. Olhando a própria planta baixa, conseguimos observar as cotas de nível, que determinam os diferentes níveis, dependendo do ambiente em que estivermos. O nível 0, nível do terreno, já foi marcado sobre a linha do corte. Cabe a nós agora indicar o nível da varanda, 13 centímetros acima, a sala de estar, 15 centímetros acima do nível 0, e a cozinha, também a 13 centímetros do nível 0. Aqui, vale a dica de não reposicionar o escalímetro, mas marcar essas alturas de uma única vez. Outro ponto importante é entender que entre a varanda e a sala, a diferença de nível é apenas de 2 centímetros. As cotas de nível guardam referência sempre com o nível 0. Marcados os níveis, prosseguimos para a marcação da altura do muro, das vigas, da fundação, do pé direito e da espessura da laje. Perceba que à medida que vamos inserindo as alturas, nosso desenho vai tomando forma. Aqui é importante não confundir as alturas que estamos inserindo com as larguras apresentadas na planta baixa. Fique esperto, pois o olhar desatento pode confundir eventuais linhas da planta baixa com parte do desenho do corte. Preste atenção ainda às vigas que aparecem ao longo do perímetro da varanda. Representaremos a viga frontal cortada e a viga lateral em vista. Como estamos considerando que as vigas têm a mesma espessura da parede, aproveitaremos a largura da soleira frontal da varanda para marcar nossa viga frontal. Para facilitar a compreensão nesse momento, nós podemos apagar as linhas auxiliares e os excessos. Nosso próximo passo será o de representar nosso telhado. Aqui falarei brevemente de um assunto que veremos mais à frente, a inclinação dos telhados. Na arquitetura, as inclinações são determinadas em porcentagem, o que torna sua determinação e execução mais fácil. Em nosso projeto, a inclinação de nosso telhado é de 35%, ou seja, com esta inclinação, a cada 100 metros deslocados na horizontal, ganhamos 35 metros de altura. Pela semelhança de triângulos, podemos entender então que a cada metro que nos deslocamos na horizontal, ganhamos 0,35 metros de altura, ou seja, 35 centímetros. Para representar nosso telhado, representaremos então um triângulo com 1 metro na horizontal e 35 centímetros na vertical, definindo assim nossa inclinação. Fique tranquilo, pois falaremos mais sobre as coberturas e inclinações na aula específica sobre coberturas. Entendida então a inclinação de nossa cobertura, estenderemos a alvenaria acima da laje por 15 centímetros para apoiar nossa cobertura. Perceba que nosso telhado não está apoiado diretamente sobre a laje. Por essa razão, criaremos esta alvenaria de vedação com 15 centímetros de altura, marcados na linha interna. Feita essa marcação da altura, criaremos uma linha na horizontal, a princípio sem medida certa, mas visivelmente maior que 1 metro. Na sequência, marcaremos 1 metro de distância na linha horizontal e então, nesta marcação de 1 metro, faremos, com o auxílio do esquadro, uma reta vertical, onde marcaremos 35 centímetros de altura. Feita a marcação da altura da inclinação, basta ligar os pontos extremos de nosso triângulo retângulo. Perceba que basta, então, estender esta linha até o limite determinado pelo beiral da cobertura, além de estendê-la também um pouco para o outro lado.
O mesmo procedimento deve ser feito do lado oposto. Dessa maneira, quando ambas as retas se tocarem, definiremos ali nossa cumieira, ou seja, o ponto mais alto de nossa cobertura, o encontro dos dois planos, o divisor das águas desse telhado. Chega o momento de determinarmos a espessura do telhado. Aqui, por simplificação, não representaremos o madeiramento, estrutura de apoio do telhado, apenas as telhas em si. Adotaremos uma espessura de 7 centímetros para as telhas. Essa linha que iremos traçar será paralela àquela primeira que fizemos. Como essa linha é oblíqua, inclinada, a execução de sua paralela deverá ser feita com ambos os esquadros. Marcada a distância de 7 centímetros em relação à primeira linha, apoiaremos os esquadros sobre a primeira linha e, com o segundo esquadro, apoiaremos o primeiro, formando assim ângulo de 90 graus entre os dois. A partir desse momento, seguramos o esquadro de apoio, o segundo, e deslizamos o primeiro até a marcação. Uma vez posicionado o esquadro sobre a marcação, traçamos a reta. O processo deve ser repetido em ambos os lados. Nosso corte longitudinal está quase pronto. Vamos agora marcar as alturas das portas e janelas. Normalmente nas edificações, as esquadrias são alinhadas pela parte superior. Esse é o caso de nosso projeto. Nossas esquadrias estão alinhadas pela altura máxima de 2,10 metros, que é a altura padrão das portas comerciais. Marcaremos essa altura em uma das portas e, com nossa régua paralela, transferiremos a altura para as demais esquadrias. Feito isso, podemos definir as alturas dos peitoris das janelas da sala e da cozinha, e marcaremos também a profundidade da fundação dos muros. Repare que no caso da janela da cozinha, podemos aproveitar a marcação feita na planta baixa para definir a parte interna da esquadria no corte. Para finalizar nosso desenho, representaremos a bancada da cozinha, elemento que não aparece cortado, mas após o plano de corte, ou seja, em vista. Nesta perspectiva isométrica, temos a representação de nossa bancada. Esta é uma representação simplificada, onde a marcenaria sob a bancada não foi detalhada. Repare que na parte inferior da bancada há um recuo, que impede que a marcenaria toque o chão. Chamamos esse recuo de sócolo. Sua função é a de permitir que o usuário se aproxime da bancada para desempenhar nela uma tarefa, como lavar a louça ou cortar verduras. Sem esta área de aproximação, o usuário chutaria a marcenaria. Outra vantagem do sócolo é proteger o contato da marcenaria com o piso da cozinha, que eventualmente pode ser lavado. O contato da marcenaria com a água pode deteriorá-la. Com o sócolo, a marcenaria fica longe do contato com o chão. O sócolo é ainda apoio para a fixação da marcenaria. Em alguns casos, pode não haver o sócolo, ao invés disso, a marcenaria fica suspensa, sendo fixada apenas nas paredes. Por ser uma bancada mais simples, não temos saia na bancada, o que nos permite ver a espessura da pedra da bancada. Sobre a bancada e junto das paredes temos espelhos, no mesmo material da bancada. A função dos espelhos é a de proteger as paredes do contato com a água que eventualmente se acumula sobre a bancada. Representar a bancada será bem fácil. Conforme fizemos ao longo de todo o desenho, rebateremos os comprimentos da bancada e faremos a inserção das alturas. Com os limites da bancada já rebatidos, marcaremos a profundidade do sócolo que aparece no trecho menor da bancada, 10 centímetros, e passaremos as alturas, 15 centímetros para o sócolo, 73 centímetros para a marcenaria sob a bancada, 2 centímetros para a pedra da bancada e mais 10 centímetros para o espelho da bancada. Aqui, vale chamar a atenção para o fato de que as alturas de bancadas e mobiliários devem ser baseadas na antropometria do usuário. Aqui, adotamos uma altura que convencionalmente é adotada. Projetar uma casa para um cadeirante, para um anão ou alguém muito alto, implicaria em adequar alturas e espaços. Podemos também agora inserir os alisares da janela da sala de estar.
Adotaremos alisares com 5 centímetros de largura. Os alisares têm a função de dar acabamento nas esquadrias. Após essa etapa, podemos definir as espessuras finais das linhas. Aqui, vale mais uma vez lembrar, vale a mesma regra. Quanto mais próximo do plano de corte, mais grosso. Quanto mais afastado, mais fina a linha será. É interessante reparar a distância dos elementos em relação à linha de corte para fazer essa diferenciação, garantindo assim coerência ao nosso desenho. Feita a diferenciação das espessuras, podemos inserir a achura do revestimento cerâmico na parede da cozinha, as achuras de concreto na fundação, nas vigas e na laje, além da achura de terra ao longo do lote. Iremos ainda inserir as cotas de nível e nomear os ambientes cortados e cotar todas as alturas. Lembre-se que nos cortes são inseridas somente cotas verticais. Após a cotagem, nosso desenho está pronto. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você ponha em prática o que hoje aprendeu. Em nossa próxima aula, aprenderemos a produzir o corte transversal desta edificação. Para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Bons estudos e até a próxima.